Queridos, eu pensei em falar sobre um texto muito interessante do Evangelho. E o tema que eu coloquei na mensagem é: vida eterna para quem? Para quem vida eterna? E eu quero começar perguntando para vocês. Essa reunião a gente também tem a possibilidade de fazer perguntas, vocês fazerem perguntas e eu tentar respondê-las. Se eu não conseguir, eu chamo os universitários. Minha pergunta é: você acredita na vida eterna? Quem acredita na vida eterna aí? Que tem um céu, né? Ótimo. Outra pergunta: o que é a vida eterna? Alguém quer me ajudar a responder? O que é a vida eterna? Vida eterna é o quê? É a salvação do espírito. Se você é salvo através de Cristo, o seu espírito, você, será, a tua vida se perpetuará nesse novo céu, quando houver a redenção no mundo. Então, acredito que essa é a morte que é falada por Cristo tantas vezes, né? A morte do espírito, né? Não se preocupe quem pode matar a carne, mas sim aquele que pode matar o espírito. Então, a vida eterna é a perpetuação do espírito, através da salvação. Alguém quer contribuir com a resposta aí? O que é a vida eterna? Tem mais, não é possível. Eu vou para a terceira pergunta. Para quem é a vida eterna? Para quem? Para quem é esse tempo de eternidade? Para quem é? Para os brancos? Para os pretos? Para os católicos? Para os evangélicos? Para quem é? Para quem é? Todos aqueles que nele crêem. E o que é que a gente deve fazer para ter a vida eterna? Quem quer me dizer aí? Hein? O que é que a gente deve fazer? Ter fé e buscar a salvação. Quer dizer que a gente tem que fazer isso. Obrigatoriamente. Quem mais quer falar isso? O que é que a gente tem que fazer para ter a vida eterna, hein? Hein? Crer e obedecer. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Já foi feito, né? Se já foi feito, não tem que fazer, né? Então eu quero ler o texto para vocês, tentar responder alguma coisa dessas perguntas. Eu trouxe hoje uma Bíblia diferente aqui, ó. É Bíblia também, só que não é capa preta, né? O cara diz assim: poxa, Tomás vem pregar com um livro que não é a Bíblia. É Bíblia, só não é capa preta, é vermelha, que também não tem nada a ver com nenhum partido político, é apenas o autor achou interessante fazer vermelho, só isso. E é um texto, aqui é só o texto dos evangelhos, e é uma tradução direto do grego, é interessante. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: estando ele a caminho, alguém correu para ele e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que deverei fazer para herdar ou alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer? E é bom que você fixe nesse verbo, fazer, para alcançar a vida eterna. E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos?
Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. E ele disse-lhe: Mestre, todas estas coisas eu cumpri desde a minha juventude. Ele era muito correto, né? Muito correto. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: uma coisa te falta, uma coisa. Uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos mendigos, outras traduções falam o pobre, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, assumindo uma expressão carregada com essas palavras, foi embora entristecido, pois ele tinha muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil aos que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras. Mas Jesus, respondendo de novo, disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo atravessar ou passar através do buraco da agulha do que o rico entrar nos céus, no reino de Deus. Eu acho que nós vamos dar todo o dinheiro hoje aqui, para não perder os céus. Eles espantaram ainda mais, dizendo uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles o olhar, Jesus disse: aos humanos é impossível, mas a Deus não, pois tudo é possível a Deus. Queridos, a eternidade, ela foi plantada no coração do ser humano. O livro de Eclesiastes diz isso, que Deus plantou no coração do ser humano a eternidade. E por causa disso, todas as religiões têm um imaginário do pós-morte. Todas. Todo mundo imagina como é que vai ser esse tempo, esse dia depois de morrer. Daí você ouvir toda pessoa que tem uma dor, uma perda, diz assim: está no bom lugar, que Deus deu um bom lugar. Todo mundo tem. A igreja evangélica tem o seu pós-morte, a igreja católica tem o seu pós-morte, o espiritismo tem o seu pós-morte, o islamismo tem o seu pós-morte, o budismo, todas as religiões têm. Isso prova, como eu entendo, que há no coração do ser humano essa expectativa da eternidade. Já foi plantada ali. E por isso nós sonhamos com esse dia, ainda que você não tenha crença nenhuma. Todo mundo sonha com esse momento. E um físico, matemático, filósofo, teólogo, Pascal, disse que no homem tem um vazio do tamanho de Deus. Daí essa expectativa de morrer e transcender. Morrer e transcender. Todo mundo tem isso. De uma forma ou de outra, há uma expectativa de todos nessa eternidade. E este homem, que é judeu, e o judeu tinha sua expectativa no fazer, para eles o cumprir a lei, fazer com que eles tivessem direito aos céus. E eles entendiam isso porque a lei era assim: você cumpre, você é obediente, você é abençoado. Se você não é obediente, você é castigado. Então eles traziam esse bojo dentro deles, essa consciência. E aí esse homem que chega para Jesus fazendo essa pergunta: que farei? Que eu farei?
qual é a minha parte nessa vida eterna? Como é que eu ganho o céu? Ele já veio com esse argumento. Eu preciso fazer alguma coisa, quanto dinheiro eu devo dar? Quanto dinheiro? Quantos quilômetros eu devo andar de joelho? Quantas chicotadas eu devo levar? Qual é a penitência que eu tenho que fazer? Quantas vigílias, quantos jejuns? Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia? Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia, né? Porque em eu fazendo isso, será que eu me candidato a essa vida eterna? Esse homem veio com essa mentalidade, com essa expectativa. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele era gente boa. E Jesus faz uma pergunta para ele que, ao meu ver, é retórica. Porque Jesus sabia que ele queria mais uma coisa para fazer. E diz assim para ele assim: você cumpre os mandamentos? Tocou na ferida dele. Ele fala: se for pelos mandamentos, eu estou dentro. Eu cumpro a lei, eu sou fiel aos princípios da lei. Não mates, não cometas adultério, não roubes, eu não faço nada disso. E nós temos essa mentalidade de que eu sou bom, eu sou honesto, eu não traio, eu não provoco mal a alguém. Então, se eu não faço isso, eu não vivo desse jeito, então eu estou apto a essa vida eterna. Não é assim? Nós temos esse imaginário de que eu faço alguma coisa, e porque eu faço alguma coisa, Deus vai me dar a vida eterna. O homem é assim, o homem está sempre querendo estar no controle, né? Ele sempre quer dizer assim: olha, eu conquistei. Por isso que a mensagem coachiana dos pastores evangélicos, coaches, é essa: você faz e você tem. Muda o seu mindset, né? Você reprograma sua mente, você faz e você conquista. E isso vai além do físico, vai além do econômico, vai também para o espiritual. Você faz e diante de Deus você começa a escrever um diário. Esse som está esquisito, tá? Vai escrever um diário. Eu acho que está alto, está voltando aqui na minha. Vai escrever um diário das tuas obras. E por causa das obras, você está classificado para o céu. Imagina isso. Imagina se fosse assim. E Jesus disse para ele assim: olha, te falta só uma coisinha. Tu queres fazer uma coisinha a mais? Eu vou te dar. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Aí você vem e me segue. E você transfere toda essa riqueza que você tem aqui da terra, e você transfere lá para o céu. E aquele homem que era possuído pelo que possuía. O problema não são as riquezas. Jesus não tem problema com dinheiro. Jesus não quer que você seja pobretão, que você não tenha nada. Não é isso. Mas Ele não quer que você seja possuído pelo que possui. Infelizmente, muita gente aposta no que tem. Aposta no que tem como garantia de ser alguma coisa, de ser algo, e a garantia, sobretudo, de ter algum tipo de privilégio diante de Deus. Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Infelizmente, nossos maiores tesouros são na terra. Nós estamos apegados a essa vidinha, ainda que crendo na eternidade. Mas ninguém quer ir para a eternidade hoje, quer? Alguém quer ir para a eternidade hoje? Agora? Morre e vai para a eternidade. O pessoal diz assim: não, nem Paulo queria. Paulo disse assim: gente, olha, seria bom ir, mas eu prefiro ficar, porque eu tenho alguma coisa para fazer aqui. Paulo diz assim: olha, eu estou até a fim de ir, mas deixa eu ficar mais um pouquinho, porque eu tenho um trabalho aqui.
Porque nós estamos apegados demais a esse tempo aqui. Então, o que Jesus disse para esse homem foi: desapega, desapega, desapega do que tem. E é interessante saber que isso aqui não é uma distribuição de renda, gente boa. Isso aqui não é o comunismo, como alguns acusam Jesus de ser comunista. Isso não tem a ver com distribuição de renda. Não. Podia até ser, porque, infelizmente, a fome no mundo, ela é porque 1% da população mundial detém mais de 60% de toda a riqueza. 1% da população mundial detém mais de 60%, quase 70% de toda a riqueza. É por isso que tem muita gente pobre. E distribuir a renda era maravilhoso. Mas a ideia de Jesus não é essa. Não é essa. O que Jesus está falando para aquele homem é que ele deixasse de ser possuído por tudo que tem, a fim de que ele tenha um tesouro não nessa terra, no céu. Ele desapegar-se, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. É desapegar-se de dar valor a essa vidinha nossa aqui. É desapegar-se de concentrar toda a sua expectativa na terra e tentar olhar lá no final de tudo. Há uma história que será escrita por Jesus para cada um daqueles que creem, de fato, para cada um daqueles que creem. Seguir Jesus tem a ver com se desapegar de tudo que é peso em você que o impede de segui-lo. E sabe o que impede de seguir Jesus? Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais. Você sabe que orar mais te leva para o céu? Não. Me perdoe os crentes. Ler a Bíblia mais te leva para o céu? Não. Tem um monte de gente que lê a Bíblia apenas por conhecimento. Fazer vigília te leva para o céu? Não. Nada que você faça, nada. Dar teu dinheiro aos pobres te leva para o céu? Não. Você ferir o seu próprio corpo te leva para o céu? Não. Ou seja, nada que eu faça me leva para o céu. Mas, infelizmente, a nossa moral religiosa tem a ver com: eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a festa. O crente é um bicho chato, ele não faz nada. Ele é infeliz, ele não faz nada. Porque tudo não pode. Porque ele vai, se ele fizer, ele perde a salvação. Olha, eu quero te dizer uma coisa assim, legal. Se você creu em Jesus Cristo, não tem quem tome a salvação que Jesus te deu. Eu não creio nesse negócio de eu perder salvação. Eu estou fora dessa ideia. Por quê? Porque quem fez tudo para eu ser salvo não foi Tomás, foi Jesus. Não foi porque eu optei por não fumar, eu optei por não beber, eu optei por ter uma vida fiel à minha esposa, eu optei por ter uma pessoa de caráter, eu optei por ser assim. Mas eu posso errar nisso. Mas nem eu errando, a minha salvação é tirada, porque Jesus comprou a minha vida com a vida dele. Então, quem fez tudo? Jesus. Não, então, para com essa insegurança. Essa insegurança tem a ver que o que eu deixei de fazer. Agora o que Jesus fez está feito, completo, e ninguém desfaz. Amém, gente? Isso para mim é uma notícia maravilhosa. Porque se depender de mim, nós perdemos. Não é não? Perdemos. Já perdemos, né? Já perdemos? Já perdeu. Já perdemos. Está todo mundo no inferno. Se depender da gente. Mas como depende de Jesus,
Então está tudo feito, está tudo pago, nada a acrescentar. Amém, gente boa? Creio assim? Eu creio desse jeito. Porque insisto em dizer, se depender de mim, esquece, eu já perdi, já foi embora. Aí Jesus, quando viu, ele baixou a crista, né? E falou, não vai dar para entregar o meu dinheiro para os pobres. E foi embora. E foi embora. Mas isso provocou um rebuliço no meio dos discípulos. Porque Jesus disse assim, olha, como é difícil quem tem dinheiro entrar no reino de Deus. Como é difícil. E os discípulos ficaram assim, e agora? Como é que faz? Quem é que vai se salvar? Quem é que vai? Aí Jesus disse assim, olha, é mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que o rico entrar do céu. Gente, vocês já imaginaram um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Aqui tem pelo menos 3 teses que Jesus estava falando de uma suposta porta em Israel, que é chamada porta da agulha e tal, que não existe essa porta, né, mas as pessoas insistem em dizer, e que o camelo tinha que, para passar ali, tinha que sair de quem estava montado, tirar todas as cargas e o camelo tentar se arrastar e tentar passar e nem sempre conseguia. Mas essa porta, ninguém comprova que ela exista de verdade. Uma outra tese seria que Jesus estava apenas usando uma hipérbole, uma coisa bem grande, para dizer assim, olha, é muito difícil. E a outra é que a palavra camelo significa corda. Ela foi traduzida errada e ela seria uma corda, não passa no buraco de uma agulha. O importante é que Jesus está dizendo que é difícil, que é impossível um homem apegado ao seu dinheiro, uma mulher, um ser humano, apegado ao seu dinheiro, entrar no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Uma pessoa que é possuída pelo que possui. Ele não só possui, ele é possuído por aquilo, e que gera avareza, ganância e etc. E os discípulos ficaram espantados, e eles fazem uma pergunta, que nessa minha tradução diz assim, quem pode então salvar-se? O homem é sempre assim, como é que eu vou me salvar se eu tenho dinheiro e podia comprar essa minha salvação? Eu podia distribuir, fazer o bem às pessoas. Quem pode? Aí Jesus diz assim, aos humanos é impossível. O que Jesus está dizendo? Que os seres humanos não podem se autossalvar. É o que ele está dizendo, é isso. Não há nenhuma chance de você entregar o seu corpo em sacrifício e você ter o céu de presente. Não há nenhuma chance de distribuir dinheiro e você ter o céu de presente. Não há nenhuma chance de você fazer todos os bens possíveis a quem quer que seja e você, por causa disso, ter direito à salvação. Não há nenhuma chance. Tudo que você fizer é nada. O profeta Isaías disse que as nossas obras são trapos de imundície. Se eu apresentar, olha Deus, eu estou dando cesta básica todo mês, ele vai rir. Olha, eu estou dando o meu salário para uma pessoa que está passando necessidade. Não é suficiente. O que foi suficiente para comprar a nossa relação, ou nos aproximar de Deus, foi o sacrifício de Jesus Cristo. Isso foi suficiente, completo, nada a acrescentar. Então, aos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, a eternidade é possível. Vou refazer, a eternidade é verdade. A eternidade é uma realidade que nós esperamos, mas ela é uma realidade, é a promessa de Deus. E a pergunta da mensagem é, então, para quem é essa eternidade?
para quem frequenta a igreja evangélica, né? Se não for evangélica, ele... Teve uma época que eu acreditava que era só os evangélicos que iam entrar no céu. Sabia? Mas essa época é muito longe, é muito atrás lá. Você ainda acredita nisso? Que é os evangélicos? Ou só os cristãos, né? Só os cristãos. Quem não é cristão não tem acesso a Deus. Eu não acredito nesse negócio, não, gente. Não se assuste comigo, mas eu não acredito nisso. Porque a eternidade é para todas as pessoas. Está posta. Está posta. Jesus morreu por todos. Por todas as pessoas, em todas as épocas, de todas as religiões, de todos os credos, de todas as etnias, de todas as condições, em todas as situações da vida, Jesus morreu por todos. Amém? Se devia merecer assim um grito, mais do que os gols aí do time de vocês. Sabe por quê? Porque está feito. Nada a mais fazer. Nada. Apenas eu preciso olhar e dizer, é meu. É meu. Está feito. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Tudo de como eu vou viver daí para frente tem a ver com a consciência que eu adquiri desta salvação, que tem a ver com o que Jesus fez por mim. Quando eu ganho essa consciência do sacrifício de Jesus, isso vai me invadir de tal forma que eu vou querer viver de outra maneira. Eu não vou continuar vivendo da maneira antiga. Por isso que toda transformação que há em um ser humano, ela precisa vir da consciência de que Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados, e por causa disso eu vou viver com Ele. Por isso que ele disse, entrega essa tua renda, distribui e me segue, porque só tem eternidade para quem segue Jesus. Não tem a ver com a religião que ele professa, tem a ver com o Deus que ele segue. E o único que nos leva para Deus chama-se Jesus Cristo. Amém, gente? Ficou claro aí? Tem alguma pergunta? Hein? Os ateus, graças a Deus, por Jesus morreu também pelos ateus. Jesus morreu por todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as crenças e de todos os que sem crença. Jesus morreu por todos. Agora, é necessário que eu creia que esse sacrifício serve para mim. É necessário que eu entenda que isso é meu. Eu vou usar um exemplo bobo. Davidson deve R$1 milhão. Tu pode pagar R$1 milhão? Não, 10 milhões. Tu pode pagar 10 milhões de reais? Não. Nenhum. Mas eu aumentei aqui, 10 milhões. Ele tem uma dívida absurda, que se ele vender a mulher, a filha, o carro, não sei o quê, não paga, né? Não paga. Mas Jesus foi lá no banco de Davidson e disse, quanto Davidson deve? 10 milhões, ele está pago. Foi lá e pagou. Só que ele vai continuar vivendo como se ele estivesse devendo. E eu disse para ele, cara, Jesus pagou a tua dívida, está paga. Mas será que ele pagou mesmo? O que eu tenho que fazer? Não, tu tem que ir lá só pegar a quitação. E ele não vai no banco, ele vai viver a vida endividado, mas tendo a sua dívida quitada.
Mas o dia que ele tiver essa consciência de que foi pago, ele vai lá e diz assim: Jesus, obrigado. Isso a gente chama de fé. A gente chama isso de fé. E ele sai de lá e não devo mais nada para ninguém. Aí isso serve para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Como é o resto? A verdade e a vida. E ninguém, o que é ninguém? Um estudo feito pela Universidade de Harvard disse que ninguém é ninguém. Poxa, que profundo, né? Ninguém significa nenhuma pessoa em todo lugar. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é o espiritismo, não é o budismo, não é o islamismo, não é ninguém, nenhuma dessas aí. É apenas e tão somente uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que ele disse: ao homem é impossível. Ao ser humano é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Deus pode salvar até o ateu. Deus abençoe vocês. Amém.